Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O preço do pecado. Queridos, o termo pecado é comumente utilizado no contexto das religiões judaico-cristã e visa descrever qualquer desobediência à vontade e às leis de Deus. Segundo a Bíblia, o pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus, como lemos na primeira carta de João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado também é um ato de cilada a si mesmo pelos seus próprios desejos. Na queda e revolta de Adão, todo o gênero humano ficou sujeito à condenação eterna, pois toda alma que pecar, essa morrerá. A desobediência foi o fato da queda no Éden, escreve Paulo aos Romanos. A raiz da queda foi a infidelidade a Deus. Adão não se contentou com a semelhança de Deus, queria a igualdade. Por isso rejeita o amor de Deus e aceita a mentira de Satã. Na tradição judaica, há uma corrente que diz que Davi não pecou no episódio de Betseba. Essa tradição advoga que era costume na época que todos os soldados, antes de irem para a guerra, dava à sua esposa o guete, um documento condicional, que a deixava livre para se casar com outro homem, caso o esposo morresse na guerra. Para esse grupo, Betseba estava livre e Davi não teve nenhuma culpabilidade de adultério. Isto é uma proposição desconectada com a Bíblia. Pergunta-se sempre qual é o preço do pecado, principalmente quando se refere a Jesus, que pagou um alto preço, como diz a música. Mas a quem Jesus pagou o preço dos nossos pecados? A base para responder essa pergunta está na justiça de Deus. Jesus foi o libertador, que para resgatar o pecado sofreu, e este sofrimento é considerado como um preço. Queridos, Jesus não pagou preço algum ao diabo, porque o diabo não tem propriedade sobre o pecador, pode até ter jurisdição. Jesus não pagou nenhum preço a Deus, pois ele é o Senhor de tudo. O correto é que a morte de Jesus satisfez a justiça de Deus e não a vontade do diabo. Quando falamos a respeito do preço do pecado, estamos simbolizando o sofrimento de Jesus Cristo e não um pagamento pela nossa redenção. Porque Jesus não veio comprar a nossa redenção, ele veio fazer a nossa redenção através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo e só por um homem esse pecado poderia sair. Então aquele que não foi pecador morreu pelos pecadores para cumprir a justiça de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.